Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Mais uma vez eu quero te convidar para que a gente bata um papo, que a gente fale, né? Que a gente converse sobre a espiritualidade. Hoje no nosso programa nós vamos falar um pouquinho a respeito das cirurgias espirituais. Será que elas acontecem assim do nada? Uma vez, um dos médicos que atende aqui na nossa casa, o Dr. José Roberto Alonso, ele nos explicou que esses cortes espirituais, eles são feitos sim, através dos fluidos, né? Nanopartículas tão minúsculas que os nossos olhos materiais, eles não conseguem captar. Mas as cirurgias, elas acontecem. Então, é muito importante, né? Quando a pessoa vier ao templo espiritual Maria Santíssima, quando a pessoa passar por um atendimento, que ela faça corretamente todos os procedimentos, né? A gente costuma falar o pré-operatório, né? Ali durante a cirurgia, que ela se mantenha com bastante fé, com seus pensamentos positivos, acreditando que ela vai se curar. O pós-operatório, quando a gente faz uma cirurgia material, a gente não se prepara, vai nos médicos, vê ali, né, a frequência cardíaca, a pressão, mede tudo certinho, procura ficar calmo para no dia dar tudo certo. Assim acontece com a cirurgia espiritual. E daqui a pouquinho o Dr. Andrei Volopov, através, né, da mediunidade do Júlio Jesus, ele vem falando a respeito, né, desses fluidos, dessas condensações de energias que são feitas para a correção de um problema de saúde, né, para a correção de um órgão, por exemplo, né, de um tecido do corpo físico. Então, a gente, né, por enquanto, né, a gente está num grau de evolução que os nossos olhos, eles não conseguem perceber, mas as cirurgias espirituais, elas são feitas. Não sei se você já ouviu falar, eu já ouvi inúmeros casos de pessoas que vêm à nossa casa, que fazem tratamento, estavam com cirurgias marcadas e quando foram para fazer a cirurgia não precisou mais, né, passar por aquele procedimento, porque a cirurgia já aconteceu, o órgão voltou a funcionar ou a retirada de um tumor aconteceu sempre através dessas cirurgias, desses procedimentos e também da água fluidificada. É por isso que aqui na nossa casa a gente sempre orienta para que você participe das preces. Esse é o momento no qual os médicos, eles se juntam, os médicos espirituais, toda a falange de Maria Santíssima se reúne para levar esses benefícios a todas as pessoas que precisam, as pessoas que buscam com fé, porque quando a gente quer alguma coisa, é importante, gente, que a gente entre numa frequência, não é mesmo? Se você está buscando um trabalho, se você está buscando um emprego, você precisa entrar naquela frequência, né, do trabalho, naquela frequência de estar trabalhando com pessoas legais, né, as coisas dando certo para você. Tudo é uma questão de nós termos esses pensamentos naquilo que nós precisamos, naquilo que nós queremos. Então, os nossos pensamentos, eles têm que estar em conexão com aquilo que a gente quer. É uma frequência. Por isso que sempre quando eu faço Ave Maria, eu convido as pessoas, né, vamos orar, vamos entrar na frequência de Maria Santíssima, para que a Maria Santíssima, esse poder, esse amor, ele tenha ali, né, tudo aquilo que ela precisa para que haja, né, esse casamento de fluidos, esse casamento, vamos dizer, essa união de fluidos, né, tanto da pessoa que está pedindo quanto dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Então, por isso a prece, ela é fundamental. Quando você participa de uma caravana de luz, quando você participa de um atendimento espiritual aqui na nossa casa, procure manter realmente o seu pensamento firme no seu propósito, naquilo que você deseja, naquilo que você quer que aconteça na sua vida, para que você consiga obter,
né, para que você alcance, né? Ou então, às vezes, você está acompanhando uma pessoa, né? Ou é o seu pai que está enfermo, ou a sua mãezinha, ou um filho. Então, às vezes, a pessoa está numa situação tão difícil, né? Está numa carência. A pessoa, às vezes, tá doente realmente, e a pessoa não tem condição de manter aquele pensamento. Mas você, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, você que é cuidadora, você que cuida da sua mamãe, você que cuida do seu papai. A gente tem o exemplo, né, da Isabel, lá de Canoas, que ela cuida do pai dela, e tantos outros, né, tantas pessoas que a gente sabe, né, que moram com os seus pais, que cuidam dos idosos, outras mães que tiveram suas vidas profissionais interrompidas, né, para cuidar dos filhos que nasceram com algum problema, com alguma deficiência, e a mulher ou o marido também precisa se dedicar àquela pessoa. Então, se esse é o seu caso, né, procure se manter em prece através dos seus bons pensamentos. A gente sabe que os nossos pensamentos, eles são carregados de fluidos. Tudo é energia, tudo é energia. Então, se você entrar nessa vibração, se você fazer essa conexão com aquilo que você deseja, aquilo vai acontecer, né? Vai aparecer, de repente, o médico certo, a pessoa certa, que vai te ajudar a resolver o seu problema. Você vai encontrar o diagnóstico daquilo que, às vezes, a pessoa está buscando um diagnóstico que a cirurgia espiritual já não vai resolver sozinha. A cirurgia espiritual, ela vai resolver ali a causa, né? Ou vai trabalhar no perispírito da pessoa, nos sentimentos. Mas a carne, a nossa matéria, a matéria já está tão afetada que ela precisa, sim, de um tratamento mais denso, né? Que é um tratamento físico, uma cirurgia material. Então, o que acontece? O trabalho espiritual, como por exemplo a água fluidificada, ela vem para proteger, para dar ali todo o amparo que aquela pessoa está precisando, aquela pessoa está necessitando. De repente, se a pessoa fizer um tratamento somente convencional, a cirurgia poderia ter complicação, a cirurgia poderia infeccionar, mas junto ali com o trabalho espiritual tudo dá certo, né? Os médicos, eles conseguem encontrar um campo, né, magnético mais perfeito, um campo mais tranquilo para poder fazer as cirurgias espirituais. Então, gente, olha, eu costumo falar, né, que o que depende de Deus, o que depende de Jesus, o que depende de Maria Santíssima, da falange, né, de Maria, tudo eles farão. Mas, e o nosso mérito, né? Onde fica aquilo que a gente precisa fazer a nossa parte? Então, faça a sua parte, porque dá certo. Tem um médico, se eu não me engano, acho que é o doutor Luiz César Lombroso, acho que é ele que fala, que ele já viu muitas pessoas, né, sendo curadas ali no momento da cirurgia, no momento em que a pessoa faz o desenlace, que a pessoa passa para o plano espiritual. Então, por que isso acontece? Porque a pessoa ela foi curada, né? Então, quando ela passa para o plano espiritual, quando ela desencarna, ela já não leva aquele compromisso, aquele resgate da doença. Então, se a pessoa vier a óbito, é importante que a gente tenha essa consciência de que o que foi feito, do que dependia dos médicos, do que dependia ali dos espíritos, eles fizeram. Agora a pessoa ela precisa de um novo corpo, de um novo caminho. Aqui na nossa casa a gente conhece inúmeros casos, né, de pessoas que falecem e que enviam suas mensagens contando, sim, que foram curadas, que deu tudo certo, que a família não se desespere. É importante que a família não se desespere. A gente sabe que o momento da morte, né, é bem doloroso, não é fácil quando a gente tem um ente querido que passa para a pátria espiritual.
acredito que nesse quesito, todas as religiões, todas as pessoas, né, de todas as religiões, elas têm os mesmos sentimentos, né? Aquele sentimento de luto, o católico, o espírita, o protestante, né? O evangélico, os nossos irmãos ubandistas, aqueles que frequentam, né, o candomblé, diversas igrejas, aí, os nossos irmãos muçulmanos. Todos nós, quando chega aquele momento que um ente querido passa para o plano espiritual, todos nós sofremos. Não é fácil, né? O luto não é fácil. Mas quando a gente tem consciência, né, do que está acontecendo, quando a gente tem consciência que é uma nova oportunidade que a pessoa está tendo, tudo melhora, tudo acalma, o nosso coração vai se tranquilizando, a gente vai recuperando, né, aquela tristeza, aquela ferida que se abre no nosso coração, ela fecha, né, mais rápido. Então, por isso que nós falamos sempre aqui, quando a gente tem fé, quando nós acreditamos, a gente vence todas as situações, a gente compreende, né? A gente compreende que aquele momento foi um momento melhor para a pessoa, melhor para a pessoa. Bom, gente, tá gostoso esse papo, né? Tá gostoso, eu me sinto como se eu estivesse aí na sua casa, do seu lado, batendo um papo, me sinto muito à vontade quando eu venho para esse programa, né, conversa sobre a espiritualidade, porque é tudo muito simples, né? A gente não vem aqui com o objetivo de dar aula, não. A gente vem aqui com o objetivo de conversar, de bater um papo, de falar um pouco, né, daquilo que a gente aprende com os espíritos. E para os espíritos tudo é muito simples. Quanto mais simples nós formos, quanto mais amor a gente colocar naquilo que a gente faz, mais a gente aprende e mais rápido. Basta que a gente tenha muito amor no nosso coração. Bom, como eu disse no começo, o nosso irmão espiritual Andrei Volopov, a gente vai colocar aqui uma mensagem que uma vez ele trouxe aqui à nossa casa, falando a respeito, né, desses pensamentos positivos, das cirurgias espirituais, como elas acontecem, e convido você a acompanhar esse primeiro trecho. Acompanhe. Entrar no estado vibracional daquilo a qual deseja. Tudo que buscamos na vida, necessário se faz adentrar a vibração do propósito. Vibração é uma força gerada pelo espírito com o objetivo de chegar a um propósito, a um local, a uma conquista, a um desejo. A vibração gerada pelo pensamento cria uma força que é comparado a um imã em uma proporção gigante, atraindo assim todos os elementos necessários para alcançarmos o nosso intento. A mente tem este poder. É necessário que cada qual, administrador deste poder, possa adentrar a esta frequência, o que as religiões chamam de fé. Fé é a mente direcionada firmemente para um propósito, para um objetivo. Com este objetivo, com esta fé, este grande gerador de força atrai todos os recursos necessários para obter o que se deseja. No campo físico, vemos as diferenças acontecerem conforme a condição geradora desta força em cada um. O atendimento
e a estrutura espiritual criada é igual para todos. Aquele que consegue adentrar a esta corrente, a esta força, a esta frequência, leva consigo todas as energias, todas as forças, todos os medicamentos necessários para que no decorrer dos dias possa ir alimentando os corpos desde a sua essência à sua densidade maior, o físico. Enquanto que alguns, sem a concentração perfeita, necessária, apenas recebe um momento de alívio das suas dores, dos problemas que enfrenta. O tratamento é igual, o diferencial é a fé, o objetivo é a concentração de cada um, a qual nós chamamos de frequência. Entre na frequência do que queres e alcançarás. Todo o auxílio está disponível a cada qual. Toda a tecnologia ainda desconhecida dos espíritos encarnados se faz presente neste singelo ambiente, disponível a todos. Se necessário é a criação de um órgão, assim acontecerá. Se necessário é a transplantação deste órgão, assim acontecerá. Nada é impossível quando a mente entra na frequência. Pergunta-se, por que não acontece? Viu só como é simples a espiritualidade? Como esses irmãos são tão simples para explicarem para a gente? Agora, a gente fica aqui pensando, né, a respeito das curas de Jesus. Quantas curas o Cristo fez? Quantas curas ele realizou? Inúmeras curas, né? João Evangelista, ele conta lá no Evangelho que se todas as curas de Jesus elas fossem registradas, não caberiam em livros que a gente fosse guardar aqui no planeta Terra. O planeta não ia conseguir guardar, não teria lugar para guardar tantos livros. Então imagine o amor, né, o campo energético do Cristo, quanta luz, quanta cura esse Espírito tem para oferecer a cada um de nós. Eu trouxe aqui até um trecho do Evangelho em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Eu vou ler aqui desse livro, Caminhando com o Cigano, aliás, com o Evangelho que conheci. Eu vou ler aqui do livro, o Evangelho que conheci, do autor, o saudoso Eli de Souza Ferreira. Então vamos lá na página 56. O homem da mão ressequida. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Interessante, né, a gente ver como os homens, né, são egoístas. Os homens dessa época, nesse momento, aqui, ao invés deles estarem querendo que Jesus curasse aquele irmão, não, eles queriam testar, ver se Jesus ele iria curar um homem no sábado, já que Moisés havia deixado aquela lei, né, que no sábado não aconteceria
esse tipo, né? Os homens não trabalhariam. Então, a gente vê aqui, né? Às vezes a gente também tem certos momentos em que a gente nem sempre observa aquilo que a gente precisa observar. Às vezes a gente está tão agarrado, né, às coisas materiais, que aquilo que é importante para a nossa alma, aquilo que vai ser mais saudável, a gente nem sempre dá tanto valor. Então, gente, quando eu sempre falo, né, ao invés da gente pensar, olha, fulano deveria ouvir, ciclano, não, nós é que precisamos trazer essas lições para nós. Será que a gente está buscando aquilo que realmente é imprescindível para a nossa alma? Ou será que a gente ainda está apegado, né, a coisas, a fatos que já estão ultrapassados, já passaram, né? Como aqui no caso da lei de Moisés. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Será salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão, estenda-a. E a mão lhe foi curada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E aqui a gente, né, lê mais para frente, a gente vai entender como é que fica aqui para sua curiosidade, né? Se você deseja saber mais a respeito desse trecho, vá lá em Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6 em diante, para você compreender. Mas aqui a lição que fica para a gente é que Jesus, ele não curava todas as pessoas, né? Ele curava aquelas pessoas que tinham fé, aquelas que acreditavam que elas poderiam sair daquela situação. Jesus, ele chamava aquelas pessoas para elas entrarem na frequência da cura. E quantas vezes, né, o Cristo também tem nos chamado para que a gente entre na frequência da cura, para que a gente entre na frequência de sermos um ser humano melhor, para que a gente entre na frequência do trabalho, para que a gente entre numa frequência de ter um relacionamento mais feliz, uma família mais feliz, mas não, a gente fica ali preso, né, a energias negativas, a fatos do passado, a coisas que já aconteceram lá atrás, e por isso a gente não consegue progredir, a gente não consegue dar um passo à frente. Então, gente, pense bem, né, em como você está conduzindo a sua vida, aquilo que você quer, qual é a frequência, né? Você está buscando uma casa, você está buscando um carro novo, você está buscando uma cura, você está buscando, né, obter aí um objeto que é importante para você. Entre nessa sintonia, entre na sintonia daquilo que você deseja, né? Nosso planeta é tão rico, nosso planeta é tão maravilhoso, basta que a gente entre nessa frequência. Jesus, a todo instante, ele está pedindo para que a gente estenda as nossas mãos para que ele possa nos curar, para que ele possa nos ajudar, porque, gente, é uma questão de conexão. Não adianta a gente ficar com a cabeça lá embaixo, né? Pensar em outras coisas, não nos ligar aquilo que o Cristo tem para nos oferecer, porque aí, infelizmente, a gente não vai alcançar. É como se nós estivéssemos ali naquela rocha que não é firme, né? Naquela rocha de areia. E quando a gente realmente, né, busca ali um campo bom para semear, quando a gente busca uma terra boa, a gente prospera, a gente alcança aquilo que a gente deseja. E o principal, a gente vai melhorando como ser humano. E o que nós queremos é melhorar como seres humanos. Por isso eu te convido para que você entre no nosso canal, no canal do Templo Espiritual Maria Santíssima, assista as palestras, né, as mensagens espirituais, assista aí os bate-papos, as conversas com os médiuns, com os apresentadores, para que todos nós estamos aprendendo, para que a gente aprenda a cada dia. Então, por isso, eu vou colocar aqui
a última parte dessa palestra do Dr. Andrei Volopov, que ele vem nos falando da importância, né, do pré-operatório para cirurgias espirituais, do pós-operatório, porque não adianta a gente receber uma cirurgia, a gente ser curado e a gente permanecer com os nossos sentimentos, não mudar nada em nós. Então, acompanhe essa segunda parte. Para que uma cirurgia, não importa esta sendo feita na matéria ou no espírito, aconteça, necessário se faz que o paciente esteja em condição. Se este não estiver, não há como toda a tecnologia existente fazer o processo cirúrgico. Assim é no campo espiritual. Transplantes e cirurgias podem ser realizadas conforme a condição de cada qual. Preparação. O pré-operatório é fundamental. O período em que estão a ouvir as informações, as palestras, é o período da preparação dos corpos, mente, coração, corpo físico, alma. Entrando nessa frequência, estando vós na ambiência da sala cirúrgica de atendimento, ali é realizado tudo o que fora necessário e que cada qual tenha a condição. Esta condição nos possibilita, qualquer que seja o tratamento, de qualquer que for a doença. Assim nós agimos. Pedimos que esta compreensão seja assimilada para que o resultado a qual cada qual se deslocou à casa de Maria seja alcançada. Após a cirurgia, a qual é chamado atendimento, o pós-operatório também tem a sua importância. Importância esta desvalorizada que impede que a cura se concretize pela própria indisciplina daquele a qual recebeu todo esse tratamento espiritual tecnológico. A mudança precisa ser feita, pois fora estas ações que levou cada qual a estar como está. A mudança se faz necessário para que o problema não retorne, para que a doença não mais se manifeste. Não é possível transplantar aquele a qual não aprendeu a cuidar do órgão que ora está debilitado, pois a disciplina e a organização junto à lei espiritual nos impede. Não se pode dar aquilo a qual não se tem como manter. Disciplina, organização é fundamental para que a saúde seja recuperada e mantida até o prazo a qual fora programado de vivência nesta vida. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Salve Jesus, irmãos.
Nós agradecemos ao nosso irmão espiritual Andrei Volopov pelas orientações, pelas mensagens, e também ao Júlio Jesus, né, médium, que gentilmente vem, todos os médiuns, né, que se dedicam a esse trabalho espiritual tão bonito que é feito aqui na nossa casa, no Templo Espiritual Maria Santíssima. Mas, gente, que fique a lição para todos nós, né? Todos nós. Quando você, mesmo você que está aí na sua casa, muitas pessoas, milhares de pessoas, principalmente pessoas que moram no exterior, em estados longes aqui de São Paulo, elas participam, né, talvez seja o seu caso, já participou de uma atividade, já sentiu a presença de um médico espiritual aí na sua casa, cuidando de você, fazendo uma cirurgia. Então, se você sentiu que você fez a cirurgia, né, se você veio à nossa casa, você foi ali instruído, recebeu as orientações dessa cirurgia espiritual, procure ter todos os cuidados do pós-operatório. Procure não pegar peso, não faça uma alimentação, pelo menos aí de 3 a 5 dias, né? Uma alimentação muito pesada, com carnes, fazer uso de álcool, drogas, né? Cigarro, o que você conseguir aí, dar uma segurada, né, gente? Para que esses fluidos, eles sejam realmente totalmente absorvidos aí pelo seu corpo físico, para que você seja beneficiado. A gente sabe como é difícil, né, esses irmãos espirituais, eles atravessarem aí as esferas para chegarem até nós, para que haja essa conexão com o médium, para que ambos possam nos ajudar a gente passar por um tratamento, um atendimento. Então faz tudo direitinho, né? Faz tudo, uma alimentação sempre natural, não precisa fazer uma sopinha, mas um arroz, um feijão, frutas, legumes, verduras e bastante água fluidificada. Passa água fluidificada com algodãozinho aí no local onde você sente dor. Durante as cirurgias espirituais que os irmãos realizam, os irmãos espirituais, é importante que você, após, pega o algodãozinho, passa no local onde você sente dor, de repente no coração, nas pernas, uma ferida. Gente, nada é impossível, nada é impossível aquele que crer. Então creia, acredite, porque vai dar certo e você vai ficar curado. Quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, né, que assistiram esse bate-papo simples, né, gente? Tudo muito simples, vocês já devem ter, já com certeza ouviram falar de tudo aquilo que nós tratamos aqui hoje, mas vai aí o reforço para que você faça tudo direitinho e sempre, né, acenda suas velinhas com muito amor, faça os seus banhos de ervas, de limpeza, sempre com muito amor, porque é para você, e acredito que você também, né, sempre se dedica a ajudar outras pessoas, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, foi um prazer estar aqui com todos. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima e até o próximo Conversando sobre a Espiritualidade. Tchau, gente!